Stefano Moraes, seja muito bem-vindo ao programa Conversas na Redação, onde convidamos especialistas de cada setor para nos contarem as suas expectativas para o Orçamento do Estado para 2025. Stefano Moraes é presidente da Associação Portuguesa de Capitais de Risco, é também fundador da Indico Capital Partners e a primeira pergunta que eu lhe ia fazer é quais são as expectativas do setor do investimento privado para o Orçamento do Estado de 2025. O que é que gostariam de ver refletido no documento? O que nós gostaríamos de rever era essencialmente um enfoque na captação de capital privado para esta indústria, porque realmente existem muitas oportunidades de investimento em Portugal, tanto no que toca ao private equity, portanto indústrias mais tradicionais, como no que toca, digamos, às startups, no venture capital e também às reestruturações, que também existem. Mas falta muito capital privado, existe um grande esforço do Estado e do Estado Europeu também, ao nível do Fundo Europeu de Investimento, para investir em fundos, mas falta sempre um matching privado e, portanto, nós esperamos que, com este Governo e com este Orçamento, e com a colaboração de todos, que se consiga introduzir medidas que incentivem a que os fundos de pensões e outras fontes de capital privado institucionais, mas também a nível das empresas e das famílias, possam pelo menos experimentar investir em capital de risco, porque isso muda a competitividade do país, como está demonstrado por estudos internacionais e até pelos resultados em Portugal. Quando falamos de medidas, estamos a falar sobretudo de medidas fiscais. O nosso sistema fiscal é de alguma forma pesado para este setor? Não necessariamente, ou seja, há sim alguma otimização fiscal que se pode fazer no sentido de se darem incentivos a que os fundos de pensões e outros institucionais investam, mas, por exemplo, um dos grandes receios desses institucionais são as perdas. Portanto, os institucionais portugueses têm menos apetência para o risco, gostam de ter bons retornos, mas não gostam de ter o potencial da perda. Portanto, muitos países o que fazem, por exemplo, é prestar o Estado, ou organismos do Estado, prestarem algumas garantias com relação a perdas iniciais, por forma a minimizar esse risco, digamos, para que esta classe de ativos tenha um apoio e comece a ter maior preponderância nas carteiras dos investidores. E o mesmo para as empresas e as famílias. Nós temos o setor, por exemplo, das empresas que investiu bastante com o programa CIFID, mas o programa CIFID também introduziu algumas distorções no mercado e não foi bem desenhado, o que levou, de certa forma, a uma certa descredibilização até de alguns investimentos. E, portanto, achamos que, por exemplo, o CIFID também poderia ser melhorado e há muitas outras regulamentações, algumas locais, algumas internacionais, que teremos menos capacidade de alterar, que podem ser estudadas e otimizadas, sempre no sentido de aumentar o capital e, nomeadamente, aumentar o capital privado nos fundos portugueses para que possam investir na indústria nacional. Indo especificamente ao programa CIFID, o governo de Luís Montenegro já mostrou vontade de fazer algumas alterações neste programa. Espera que o Orçamento do Estado reflita esta vontade ou que tente ainda ir um pouco mais longe das medidas que já foram apresentadas? Nós esperamos que possa ir ainda um pouco mais longe, ou seja, consideramos que a forma como o CIFID está estruturado neste momento não é bom nem para a indústria, nem para as empresas investidas e eventualmente não é bom para os investidores. Não quer dizer que seja um mau programa, é um programa que realmente tem permitido investir milhões de euros na economia portuguesa e se não existisse, as empresas não recebiam esse dinheiro. Mas realmente as limitações, tanto ao nível da forma como se faz a certificação das empresas, portanto o processo burocrático que acarreta, como os parâmetros, este Governo já anunciou, pelo menos as intenções, de deixar que os investimentos sejam feitos em 5 anos de novo em vez de 3. Isso é um passo muito importante, porque quando nós forçamos a que as coisas aconteçam demasiado rápidas, a probabilidade das coisas correrem mal é elevada. Mas não se deve incentivar demasiado, mas deve haver incentivos claros e que não distorçam o mercado também, por exemplo, para que não entrem fundos no mercado que não deviam estar a operar ou que não se angarie uma quantidade de dinheiro tão exagerada que isso seja um problema não só para a coleta fiscal, mas também para excesso de capital num mercado que possa não ter, digamos, capacidade para o absorver. Portanto, tudo isso deve ser realmente visto com muito detalhe e a APCRI tem demonstrado esse interesse em reunir e tem reunido com o Governo e gostávamos muito de reunir também com as finanças, de forma a se poder ajustar e afinar para que esse dinheiro seja bem aplicado na economia portuguesa. E lhe perguntar exatamente isso, se tem tido encontros com o Governo, se o Governo tem mostrado abertura para ir no sentido destes vossos pedidos e deste caminho que acham que seria importante para este setor.
tem mostrado, nomeadamente o Ministério da Economia tem mostrado essa abertura e realmente ficámos de fazer agora reuniões posteriores também com o Ministério das Finanças e esperamos que, também com a ANI, com quem temos uma relação excelente de grande profissionalismo e cordialidade, e toda a gente concorda que o sistema pode ser melhorado. Há uma diferença entre melhorar o sistema ou matá-lo completamente, não é? De certa forma, as alterações que foram feitas no ano passado foram mais numa lógica castradora de tentar acabar com o CIFID de uma forma indireta, o que não serve a ninguém. Portanto, se queremos substituir o CIFID, muito bem, podemos substituir por outro programa que leve a que haja investimento privado. Mas não podemos esquecermos desta prioridade, que é realmente trazer capital que não seja só público para investimento nas empresas portuguesas. Indo para o setor específico das startups, o governo de António Costa teve uma grande tradição de investimento e de desenvolvimento deste setor. Espera que agora, com uma mudança portanto, mais à direita, para o governo da AD do Luís Montenegro, essa vontade continue, se intensifique? Como é que estão a olhar para este setor em específico? Na realidade, nos últimos 10 anos, todos os governos foram bastante positivos com relação ao setor. Portanto, todos eles tentaram ajudar, de certa forma, e promover esta questão da inovação e das startups, que realmente muda o perfil de competitividade do país. Mas ainda há coisas a melhorar na lei das startups, nomeadamente a definição do que é uma startup, a definição do que é uma scale-up, que empresas, que startups é que se qualificam para uma descida de IRS para 12,5%. No último orçamento foram introduzidas um conjunto de requisitos cumulativos que são praticamente impossíveis de se cumprir e, portanto, isso significou que essa descida de IRC se aplicou a 0 empresas, porque tinha que ser investimento de um fundo de capital de risco e de um business angel e uma certificação da ANI e em vez de ser O, e devia ter sido O, e à última hora foi mudado para I. Não sei se de propósito ou não, mas o que é certo é que a descida de IRS não se concretizou e, portanto, há muita coisa que se pode ainda afinar e também, lá está, esta questão de, mesmo ligada à lei das startups, que os fundos privados sejam incentivados a investir e algumas outras questões, nomeadamente com relação às stock options. As stock options continuam a ser limitadas em alguns casos, nomeadamente nas scale-ups, a órgãos sociais e a fundadores que tenham só menos de 20% e não há nenhuma razão para termos este tipo de limitações. Ou seja, as stock options são instrumentos de incentivo para todos os trabalhadores e todos os acionistas ou potenciais acionistas e não conseguimos compreender porque é que continua este tipo de restrições. Portanto, o caminho foi feito nos últimos anos, na última década, também no último governo de António Costa, e eu penso que existe agora a abertura do novo governo para continuar a trabalhar e irmos afinando para que Portugal não perca, digamos, o comboio da Europa, que em si própria já está muito afastada dos Estados Unidos e nós não podemos estar na cauda da Europa. Eu acho que temos feito um caminho positivo nesta questão das startups, mas precisamos de mais capital privado e regras mais fáceis de cumprir, que não sejam demasiado fáceis, mas que sejam possíveis para que as startups e os fundos de capital de risco possam cumpri-las e possam continuar a investir na economia. Apesar da lei das startups, que tem estado a ser implementada com todos os intervenientes a apontarem as suas falhas, os governos, pelo menos ultimamente, o investimento em novas medidas para o setor das startups perdeu um pouco o gás, não é? Portanto, houve uma altura com muitos incentivos, muita legislação e de repente perdeu um bocadinho esse fôlego. Acredita que podemos novamente voltar a apostar mais neste setor para tentar tornar Portugal ainda mais atrativo? Repare, é natural que quando se fazem grandes alterações a nível de uma indústria, que depois se faça um balanço e se tente perceber se as medidas estão a funcionar ou não. Portanto, nós não queremos estar constantemente a fazer pacotões de 20 ou 30 ou 50 medidas para as startups ou para o capital de risco. Mas também é importante que não se perca totalmente o foco nesta área, porque sem capital Portugal não vai a lado nenhum, sem inovação também não vamos, digamos, aumentar o perfil de competitividade do país e o tipo de empregos e de trabalhos que os portugueses e os estrangeiros que cá vivem podem ter. Portanto, é importante que os governos continuem a reunir e vão afinando o que já está em curso. Esta questão do capital é particularmente importante porque é uma das grandes debilidades não só de Portugal, mas da Europa.
É muito importante que o Banco Português de Fomento continue a fazer com que o capital chegue aos fundos que ganharam, digamos, essa oportunidade com o Programa Consolidar e o Programa Venture Capital, para que esse capital do Banco Português de Fomento, do PRR, chegue efetivamente aos beneficiários finais o mais rápido possível. É muito importante que o Banco Português de Fomento e o Estado e o Governo continuem a trabalhar com o Banco Europeu de Investimento e o Fundo Europeu de Investimento para que em conjunto se lancem programas relativos a Portugal ou que os fundos do Fundo Europeu de Investimento sejam investidos em fundos portugueses. Isso não tem acontecido em grande escala nos últimos 2, 3 anos. Houve uma vaga de investimento em fundos portugueses que depois foi interrompida nos últimos 2, 3 anos. É urgente relançar isso, mas depois, como eu já disse, nós podemos ter o dinheiro, digamos, do PRR, ou do CIFID, ou dos Golden Visas, ou do, digamos, Banco Português de Fomento. Mas precisamos do capital totalmente privado, que não tem strings attached, que não tem condições, exceto aquelas que alinham os interesses de toda a gente, que é fazer bons investimentos e dar bons retornos. E essa parte não está tratada na Europa e está ainda menos cuidada em Portugal, porque nós temos poucos fundos de pensões, os nossos bancos e seguradoras têm problemas, como por exemplo, quando investem num fundo, têm que, digamos, registar imediatamente uma perda associada a esse investimento, derivados de regras europeias muito apertadas que não foram feitas para o nosso setor, foram feitas para setores como os hedge funds e outros setores especulativos que não são investimentos, digamos, na economia real, mas que se aplicam e, portanto, acabamos por ter muito poucas alternativas de capital e é uma indústria que vive de capital privado para que possa florescer e investir nas melhores oportunidades, apoiar as melhores equipas e realmente mudar o mundo com a tecnologia de uma forma positiva. Mas isso é muito difícil fazer só com o capital do Estado. Portanto, nós acolhemos e queremos melhorar as condições do capital derivado, digamos, do Estado, ou que depende do Estado, mas é muito importante que o Estado incentive os privados, porque há muito capital privado, há mais capital privado do que capital do Estado, obviamente. Só que esse capital hoje em dia não entra na nossa indústria porque não conhece, porque receia, porque não há track record, porque são indústrias novas, e aí Portugal está muito abaixo da média europeia. Somos mesmo na cauda da Europa em termos de capital privado investido na indústria do capital de risco. Para além aqui deste setor específico das startups, e olhando novamente para o orçamento do Estado, haveriam outros setores que poderiam ficar mais atrativos via o orçamento do Estado para captarem este investimento privado? De forma geral, obviamente, tudo o que seja simplificação da burocracia do Estado é importante. O que nós notamos nos nossos investimentos, e isto em conjunto com os nossos parceiros internacionais que investem via os fundos ou diretamente nas startups e nas PMEs portuguesas, é uma certa perplexidade com a complexidade burocrática portuguesa e nós não podemos baixar os braços. Por vezes aponta-se muito o tema fiscal ou até o tema laboral, mas da nossa experiência não é tanto o tema fiscal ou laboral que é um problema em Portugal, é realmente o tema dos licenciamentos, é o tema de que tudo o que se faz em Portugal necessita de um papel qualquer do Estado para acontecer. Isso deixa os investidores internacionais perplexos, ou seja, e nomeadamente aqueles que têm vindo para Portugal e que têm vindo viver para Portugal e que se encantam pelo nosso país, mas ao fim de 6 meses começam a perceber porque é que nós, portugueses, muitas vezes estamos um bocadinho cansados e esgotados com as interações do Estado. Portanto, tudo o que sejam medidas do orçamento, dos partidos, do Parlamento e do Governo que não se esqueçam que temos uma batalha pela frente enorme de descomplicar, de digitalizar o Estado. E digitalizar o Estado não é fazer um website e pôr lá um formulário para se imprimir e para preencher à mão, ou pedir 20 vezes a mesma informação. Mas isso é um trabalho de muito, muito detalhe. É um trabalho que, por vezes, os governos não têm a capacidade, depois das urgências mediáticas e de negociações e das grandes linhas estratégicas, dos grandes orçamentos, o Estado parece não ter a capacidade de ir ao detalhe e realmente mudar a forma como funciona no dia-a-dia. E nós acreditamos que o segredo está aí. O detalhe é que é o problema, a forma, os papéis, os processos, os procedimentos que se pedem constantemente para licenciar uma indústria, para iniciar uma atividade, para construir alguma coisa. Tudo isso faz uma diferença enorme. Repare-se que, por exemplo, nesta questão dos Golden Visas, que se tem falado muito. Hoje em dia, supostamente, não é possível obter um Golden Visa com imobiliário. Mas, mesmo em fundos normais de capital de risco que investem em indústria ou em startups, os investidores de Golden Visa estão 3, 4 anos à espera de ser chamados para uma reunião inicial.
Ou seja, ninguém consegue compreender uma coisa destas num país, pessoas que vêm de outros países, onde às vezes nos seus países obter um Golden Visa são 3 dias. E aqui são 3 anos, 4 anos em que ninguém dá novidades, portanto as pessoas não recebem um e-mail. Portanto, tudo isso são os detalhes em que Portugal tem que trabalhar. Não é só nas grandes linhas e nas grandes estratégias, é no dia-a-dia da população e no acolher dos investidores portugueses e estrangeiros. Mesmo assim, os últimos orçamentos de Estado cada vez dão mais enfoque a este tema da digitalização e da transformação digital e da desburocratização. Acredita que mesmo recebendo montantes cada vez mais avultados, cada vez fatias maiores do orçamento do Estado, não se está a concretizar na prática ou não está a ser concretizado onde devia estar a ser? Eu não tenho dúvida que há uma intenção. O que não se vê muito na prática é o website a mudar, o atendimento do Estado, digamos, físico a mudar ou ao telefone a mudar. Ou seja, o que se nota e o que todos os investidores dizem é que, na prática, existem muitos anúncios, ao longo de muitos anos, não há dúvida, muito dinheiro e está-se a fazer um esforço que normalmente começa top-down, portanto os governos dizem vamos lá modernizar, mas que depois ali nas linhas intermédias emperra por razões legais, administrativas e outras que não sabemos exatamente, o público não percebe o que é que está a acontecer. Mas qualquer um de nós tem experiência de tentar fazer coisas na prática nos sites dos governos, etc., do Estado, das diferentes repartições, e não consegue, ou de não obter respostas céleres em processos que são fundamentais. E essa é a grande falta de competitividade do país. É o facto de no dia-a-dia as coisas não acontecerem, é o facto de muitas vezes haverem interpretações muito diferentes do procedimento, do regulamento e de serem inseridos pelos diferentes serviços. Hoje o interlocutor com quem se está a falar no Estado insere uma nova condição ou uma interpretação do que são as condições do que está escrito, porque às vezes não está tudo escrito e é impossível estar em todos os casos descritos na lei ou na regulamentação. E, portanto, eu acho que, mais do que andarmos sempre a alterar leis, é preciso ir na prática, ao dia-a-dia, um pouco como se faz nas empresas, que é qual é o processo. Vamos da A a Z como é que isto acontece. E depois haver realmente um treino e uma formação, não é de facilitar, mas é de fazer com que as coisas andem mais rápidas. Se nós temos um problema de celeridade, de decisão e de clareza de processo na economia portuguesa. Não é só uma questão de transparência ou de corrupção, não é só isso que também, seguramente também existe. Nem de leis, nem de quadro legislativo, que também pode ser melhorado. Mas há uma certa falta de urgência e de clarificação de como é que as coisas acontecem na prática. Ainda assim, este Orçamento de Estado está envolto numa certa instabilidade política, fruto de um governo que não é maioritário. Como é que o setor vê esta instabilidade inerente ao orçamento, que poderá ou não vir a ser aprovado? É algo que vos preocupa? Acho que preocupa a qualquer português, obviamente, e a qualquer setor, haver instabilidade política e instabilidade orçamental. Nós, como pequeno país relativamente periférico, que já temos tantos problemas de qualidade de vida e tantos desafios pela frente no dia-a-dia dos portugueses e das empresas, é óbvio que instabilidade política e não sabermos se vamos ter um orçamento aprovado ou não é bom, nomeadamente quando a conjuntura internacional continua a ser altamente instável. Obviamente temos agora a perspectiva talvez de um início de corte das taxas de juros que possa vir a aliviar um bocadinho os encargos das famílias. Aparentemente a inflação está ligeiramente mais sob controle, mas os preços subiram exponencialmente em todo o mundo e em Portugal também. Isso tem afetado muito as famílias e as empresas, mas tudo o que seja instabilidade é mau. E obviamente que para a APCRI era bom que houvesse um orçamento consensual, amigo do investimento, amigo das empresas e amigo também das famílias e dos trabalhadores, porque só toda a gente em conjunto, e se for bom para todos, é que conseguimos realmente aumentar o perfil da competitividade da economia, com salários mais altos, com empresas a terem melhor rentabilidade e com investimentos melhores, para que nos possamos aproximar da Europa, ao contrário do que tem acontecido nas últimas décadas, que estamos cada vez mais longe. Há setores e medidas específicas de ajuda a determinados setores
que são um pouco mais problemáticas entre as várias visões dos partidos políticos. Isso não acontece no investimento privado. À partida, todos os atores políticos estão alinhados nas medidas que são necessárias para este setor. Eu acho que a diferença está no detalhe, não é? E, portanto, às vezes onde não chegamos é falar no detalhe. Mas, obviamente, que eu penso que existe um consenso nacional, enfim, pelo menos dos partidos do arco da governação, em que é absolutamente fundamental que haja mais investimento privado. E também é fundamental que haja mais investimento na indústria portuguesa e na ciência e na tecnologia, nas empresas que derivam da ciência e tecnologia portuguesas. Porque senão nós não conseguimos passar da cauda da Europa. Nós temos que criar empresas que exportem mais e que exportem mais valor acrescentado. A sede até pode estar noutro sítio, mas é importante que as pessoas, uma parte pelo menos grande, esteja cá, que paguem a sua segurança social, que os salários cá sejam cada vez mais altos, para que nós possamos exportar valor acrescentado tecnológico ou de produtos, digamos, de valor acrescentado. E eu acho que isso temos tido a sorte, na última década, pelo menos desde que eu voltei a Portugal, de ver que todos os partidos estão do arco da governação, digamos, dos partidos, digamos, sensatos em termos económicos, que compreendem que há um esforço. Mas a questão é como é que isso se faz e se está mais na agenda ou menos na agenda e se há distrações pelo meio. E realmente uma crise política não é uma boa distração. Stéfano Moraes, muito obrigada por ter estado connosco e nos ter apresentado os pontos de vista do setor para o Orçamento do Estado de 2025. Muito obrigado.